Graça e paz, meus irmãos. É com muita alegria e também muita responsabilidade que nessa noite nós estamos aqui para trazer, no dia do aniversário da nossa igreja, a mensagem de Deus aos nossos corações. Não estamos ainda em série de conferências. As nossas séries de conferências serão nos dias 20 e 21 de outubro, não é? Nós estaremos também comemorando o aniversário da nossa igreja, mas hoje é o dia. Hoje é o dia que nós estamos fazendo 25 anos. E o tema desse mês, 95 anos. E o tema, do nosso aniversário deste ano é celebrando o Senhor da nossa história. Celebrando o Senhor da nossa história. E eu fui assim pesquisar um pouco o que seria celebrar. E encontrando ali os textos, a gente vai hoje logo no Google, porque antes a gente ia no dicionário, mas hoje a gente vai no Google. E no dicionário, no Google, diz assim, que celebrar é festejar, comemorar, lembrar, memorar, louvar publicamente, cantar, enaltecer, exaltar, glorificar e louvar. Então, o que é que nós estamos sendo convidados para fazer nesta noite? Isto que está dizendo, o que é celebrar? Se o nosso tema, o tema do mês, que é o mês de aniversário da nossa igreja, é celebremos o Senhor da nossa história, então nós devemos durante esse mês festejar, comemorar, memorar, louvar publicamente. Não é só louvar não, é publicamente cantar, exaltar e glorificar e louvar ao Senhor nosso Deus. Então nós estaremos nessa noite falando com o tema celebrando o Senhor da nossa história. Esse é o tema da reflexão e é o tema do mês de aniversário da nossa igreja. E nós vamos usar o Salmo número 100, o Salmo 100, para a gente poder ler esse texto e ver o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Eu pedi a Deus uma mensagem do Senhor. Nosso tema é celebrando o Senhor da nossa história. Me dá uma palavra, E eu pedi e veio de Deus essa palavra, do coração de Deus para o meu coração e o coração da igreja. Diz o texto, existem muitas versões. Eu escolhi essa porque tem exatamente as palavras do nosso. Podemos dizer assim, podemos dizer que são as palavras do nosso tema. O nosso tema tem as palavras deste texto. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Primeira Igreja Batista em Caruaru, 95 anos, celebrando o Senhor da nossa história. Queridos, de acordo com o tema que nós vimos, o que é celebrar, eu queria até que estivesse ali no projetor, o que é celebrar para vocês lembrar, nós temos muito que festejar. Quem leu a capa do boletim, ali tem um suprassumo
resumo, bem pequenininho, né? Uma síntese da nossa história, de como nós começamos como igreja. Há 95 anos, 7 pessoas pioneiras, corajosas, numa época em que se jogava, não que não exista nessa época de hoje quem jogue pedra, quem persiga cristão, mas naquela época, pelo menos no Brasil, aqui no Nordeste, em Caruaru, foi uma época assim de perseguição. E aqueles irmãos saíram de lá da cidade deles perseguidos. E eu achei interessante porque a igreja de Jerusalém, ela saiu de Jerusalém para se espalhar pelo mundo porque ela foi perseguida. Então Deus queria que aquelas 7 pessoas chegassem aqui e começassem o trabalho. O irmão Ciron, ele disse que foi uma semente que brotou. Mas quando eu estava preparando a mensagem, eu lembrei dos 100 anos do SEC, lá em Recife, do Seminário de Educação Cristã, que o hino do centenário foi escrito pela professora Iraci Leite, e ela deu um exemplo do SEC como sendo o fio de água que começou, porque lembrou que a primeira aluna do SEC, ela veio do Amazonas. E começou com uma aluna, ela chegou em Recife, que era dias e dias e dias de viagem, não tinha seminário para mulheres naquela época, e ela veio desbravando e disse assim: eu quero estudar no seminário, vim do Amazonas, o que vai ser feito? E começou como, poeticamente, a professora Iraci falou, um fio de água. Porque o rio Amazonas ou qualquer rio, mesmo que ele seja grande, ele começa num fio de água. Mas depois ele vai crescendo, ele vai se abrindo em braços, né, trazendo fertilidade na terra onde ele está e por onde ele passa. E eu lembrei da nossa igreja, da nossa história. Ela começou assim, como um fio, uma nascente, tão pequena, tão frágil. 7 pessoas que se colocaram à disposição do Senhor para começar nessa cidade uma obra para falar do nome do Senhor nosso Deus. Nós temos muito que comemorar, nós temos muito que lembrar, nós temos assim uma memória muito fraca, uma memória muito falha, nós esquecemos muito fácil das coisas. Mas se nós pudéssemos juntar a memória de todos que aqui passaram, cada um lembrando de alguma coisa, de uma história, de algo que aconteceu em suas vidas, que nós ainda vamos até fazer isso, né, irmãos, aí do Ministério de Mídia e Comunicação, fazer assim uma pesquisa com os irmãos, entrevista, o que foi a igreja na sua vida, ou o que está sendo um fato especial. Então nós temos muito que lembrar, nós temos muito que festejar e louvar publicamente, como nós fizemos nessa noite. Nós estávamos louvando o Senhor da igreja, esta igreja que foi firmada na rocha. Estávamos aqui louvando publicamente para glorificar o Senhor nosso Deus e dizer a plenos pulmões: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Não são 95 dias, não são 95 meses, são 95 anos. Como hoje pela manhã, o irmão estava dizendo, não tem ninguém aqui que tenha visto o começo. Só Deus que está presente no nosso meio. Porque ninguém tem esta idade. Mas nós louvamos a Deus por estarmos completando 95 anos. Quantos por aqui já passaram? Nós estamos aqui, eu estou aqui há pouco tempo, pastor, nós estamos como família há pouco tempo em Caruaru. 5 anos, vai fazer 5 anos e meio. Mas os irmãos mais antigos contam quantos já passaram. Quantas pessoas ouviram a mensagem do Evangelho por meio desta igreja? Quantas pessoas disseram sim para Jesus, que as suas mentes abriram, os seus corações se abriram, porque ouviram a mensagem salvadora do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, por meio desta igreja. Quantas igrejas foram abertas? Você que não leu o boletim, leia.
E quantas igrejas foram formadas, as congregações, os braços deste rio que começou tão fininho, um fio de água, e que hoje nós podemos desaguar em tantos lugares. Eu ando aqui em Caruaru e andando no comércio, em alguns lugares, as pessoas dizem: eu já fui da primeira igreja. Eu aceitei a Jesus ali na primeira igreja. Eu não estou hoje mais na primeira igreja, mas eu estou no reino de Deus. Mas eu aceitei ali. E quando eu estava preparando a mensagem, eu pensei: quantos aceitaram a Jesus pela mensagem que foi proclamada aqui? Não neste lugar que nós não começamos aqui. Já tivemos uma congregação, começou como um ponto de pregação. Tivemos a primeira sede, tivemos na segunda. E eu creio que esse é o terceiro templo, não é isso? Terceiro templo que foi sendo construído porque foi crescendo. E ainda vamos crescer em nome de Jesus. Porque o Deus a quem servimos é um Deus grande, é um Deus poderoso. E Ele já nos deu esse espaço, o nome já está dizendo, com grande espaço, para podermos crescer. Não crescer para mostrar ao mundo o nosso tamanho, mas crescer para tirar as pessoas que estão nas trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Para contar às pessoas as boas novas. Foi o primeiro hino que nós cantamos, as boas novas proclamai. Para que nós possamos realmente resgatar aqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno, porque não conhecem a mensagem salvadora da palavra de Deus. A igreja, a nossa igreja não salva, mas a mensagem que ela proclama, esta sim é capaz de salvar, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Celebrar porque o Senhor não permitiu que as portas do inferno prevalecessem sobre ela, pois o nosso Deus é o Senhor dessa história. Hoje pela manhã o irmão Monteiro estava pregando e ele estava dizendo que tivemos um momento como igreja de muitas dificuldades, mas o Senhor ama esta igreja. O Senhor criou esta igreja e ela está fundamentada na rocha que é Jesus. E realmente as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Porque a história desta igreja foi escrita com H. Não é história contada que não aconteceu. É história com H. Teve momentos de lutas? Sim. Mas as lutas vêm para que tenhamos também vitória. Nós podemos, na história da igreja, celebrar. E por isso eu conclamo toda a igreja, todos os membros, todos os congregados, durante este mês, celebrar o Senhor da nossa história. Porque estamos aqui, porque o Senhor nos sustentou. Você pode estar se perguntando: Luzeni, você está chamando a gente para durante esse mês celebrar, festejar, louvar publicamente, lembrar, rememorar. Então como a gente pode fazer isso? Como nós podemos celebrar ao Senhor? O salmista vai nos ensinar. Ele está dizendo, o salmista: celebrai com júbilo ao Senhor. Sabe como, queridos? Com adoração. Como podemos celebrar durante este mês e durante a nossa vida? Porque a gente não deve celebrar ao Senhor, aclamar ao Senhor, como tem outras versões. Tem uma outra versão que é a King, ela diz assim, fazei barulho. Porque a celebração é algo de muito barulho, não uma zoada ruim, mas uma zoada boa. É louvor, que a Bíblia diz que no céu há um louvor e é tão forte que era como o som de muitas águas. Então, queridos, o que nós podemos fazer? Como celebrar o Senhor nosso Deus? A pessoa pode pensar: só se eu estivesse lá na frente, mas eu não tenho voz. Então seria ruim, porque somente quem canta aqui na frente poderia celebrar o Senhor? Não, nem sempre quem canta, quem pega no microfone está celebrando ao Senhor.
Porque para celebrar o Senhor tem que ser com adoração. E o salmista diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. E no versículo 3 diz: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. O texto é muito claro. Por que celebrar com adoração? Celebrar é aclamar, celebrar, fazer um barulho alegre ao Senhor. Sabe por quê, queridos? Que nós somos chamados. O salmista, ele faz um convite: celebrai, ou celebrem, aclamem, cantem, adorem. Inclusive nós lemos hoje: vinde, adoremo-nos e prostremo-nos diante do Senhor que nos criou. Por que o salmista faz esse convite? Um convite tão cheio de vontade, um convite tão cheio de força. Porque só o Senhor é Deus. Só Ele é digno de receber toda adoração. Luzeni, o que é adorar? Será que é louvar, cantar? Também, mas adorar é dizer quem Deus é. Quando você proclama a grandeza de Deus, você o está adorando. Deus é o Criador de todas as coisas. Queridos, quando nós andamos, ouvimos imagens de avião, do foguete, mais ainda do satélite. Aí a gente vê como o nosso mundo, né? O nosso planeta Terra, ele é grande, né? A gente acha tão grande, e é grande. Só que o planeta Terra é apenas um pontinho azul nesta galáxia que nós fazemos parte, a Via Láctea. Mas existem tantas e tantas outras galáxias. Os cientistas dizem que existe mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. Já pensou? E a Bíblia diz que este Deus que criou todas estas coisas chama as estrelas pelo seu nome e elas obedecem. E as estrelas cantam, cada um tem um som, produz um som. Já foi comprovado. Então só o Senhor é Deus e só Ele é o Criador. O diabo é o pai da mentira e ele tem tentado enganar as pessoas dizendo que tudo veio de uma explosão. É incrível, que explosão, né? Ser tão perfeito. As folhas, tem um mundo em cada folha. Não existe nenhuma zebra com listras iguais. Não existe ninguém que tenha a mesma digital. Não tem ninguém que tenha a mesma íris. Será uma explosão, mas foi o Criador, o Todo-Poderoso. E o texto diz que nós somos dele. Que privilégio! É interessante quando a pessoa é filho ou faz parte de uma família muito importante, diz: eu sou filho de fulano. Chega a enche o peito, não é? Eu sou filha de Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder em suas mãos. Precisamos lembrar que o Senhor é o nosso Deus e por isso devemos adorá-lo verdadeiramente. O texto diz que nós devemos entrar em seus átrios com louvor, com adoração, com alegria. Às vezes nós nos esquecemos e achamos que podemos adorar a Deus de qualquer jeito. Não é verdade? A gente começa a deixar de ver. Como tem gente que tem miopia, só consegue ver assim, de longe não consegue perceber nada. A igreja do Senhor Jesus Cristo está ficando míope. Ela não está conseguindo ver o Deus a quem ela serve para adorá-lo. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. O nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. O nosso Deus, Ele é onisciente. Ele é onipresente. A palavra nem chegou à nossa boca e Ele já sabe. Você pensou agora em alguma coisa? Deus já sabia que você ia pensar nisso.
Você está pensando em pensar, Deus já sabia o que é que você estava pensando em pensar. Ninguém pode enganar. Ele é o Deus que vê todas as coisas. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. É o nosso socorro, bem presente na angústia, na tribulação. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus da proteção. Agindo Deus, quem impedirá? A porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. E a que Ele abre, ninguém pode fechar. Por isso nós precisamos adorar o Senhor nosso Deus. Ele renova a sua misericórdia. Ele renova as nossas forças. Nós poderíamos passar a noite falando dos nomes de Deus. Por isso Ele disse, eu sou. Moisés diz, Senhor, e eu digo o que para o povo? Ele diz, diga que eu sou, falou com você. Que nome estranho, eu sou. Por que Deus não disse, é a salvação, é a água, eu sou isso? Não, Ele disse apenas eu sou. Porque Ele não pode estar limitado a um nome. Ele é tudo aquilo que nós precisamos e muito mais, infinitamente mais. Por isso que quando oramos, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Por isso nós devemos celebrar com adoração. A adoração, ela traz consigo um temor, não é medo. É um temor, é um respeito. E eu creio que esse respeito pelo Senhor, a igreja tem perdido. Hoje se fala com Deus de qualquer jeito. Tem algumas músicas que diz você, eu não consigo. Aí eu canto, Senhor, pode até a métrica não sair muito direitinho, mas a gente dá um jeito. Porque Ele não é igual a mim. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o grande eu sou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo eternamente. Eu estava falando hoje para os adolescentes, para a cabeça da gente, é difícil imaginar Deus. Porque nós temos um começo, meio e fim. A gente morre, a gente nasce, a gente cresce, a gente morre. E como entender? Aí e quem criou Deus? Ele sempre existiu. Na minha mente é difícil de entender porque eu sou finita. Vou passar a eternidade todinha conhecendo esse Deus. E ainda vai ter tempo que a gente vai passar toda a eternidade se conhecendo. Porque Ele é infinitamente mais do que tudo que eu possa imaginar. E nós temos que respeitar esse Deus. Quando você adora, você se rende. Você diz assim, eu me entrego. A gente cantou agora nesse instante, eu me rendo. Às vezes a gente se rende em palavras, se rende com apenas os lábios, mas o coração é igual aquela criança que a mãe disse, menino senta. Ele estava do lado da mesa e ele fazia, eu não vou sentar. E geralmente parece que muitas mães fazem assim, né? Fala uma vez, duas vezes, três vezes, depois que vai ficar com raiva, vai, menino, ou se não chama o nome completo, senta. Aí ele vê que o negócio é sério, senta. E aquele menino sentou, ele disse, mas por dentro eu estou em pé. Quantas vezes nós somos assim? A gente até canta, mas por dentro está em pé. Rebelde à voz do Senhor. Só queremos fazer a nossa vontade. Só queremos fazer o nosso querer. Jamais nos esqueçamos, queridos, que precisamos celebrar Deus com adoração, com reverência, com temor, nos entregando diante dEle, porque só o Senhor é Deus. Quando o povo de Israel, eles estavam todos adorando a Baal e a Será, que era outra deusa, e Elias faz aquele desafio, e quando o povo faz o desafio, as pessoas começam a tentar e a querer de várias formas que aquele Deus que era morto, que só tinha o nome de Deus, mas era um Deus minúsculo, ele atendesse, mas não atendeu. E quando
Elias se levanta e ele ora. E ele só diz a Deus: Senhor, manda um fogo do céu. E na mesma hora, não veio só um foguinho, não foi um traque, não foi um relâmpago, foi uma labareda, queridos, que comeu até a água. Comeu todo o holocausto, as pedras, e a água secou. Sabe o que aconteceu na mesma hora? O povo não arregalou só os olhos, não. Se ajoelharam com a cabeça no chão e começaram a dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nós só adoramos verdadeiramente quando nós contemplamos a glória do Senhor. Como celebrar o Senhor da nossa história? Com adoração. Mas também o salmista nos ensina a celebrar com gratidão. O versículo 4 e 5 diz assim: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nós vimos que precisamos adorar o Senhor. Adorar é reconhecer quem o Senhor é. Por isso que o salmista disse: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Por que nós devemos adorar? Porque o Senhor é Deus. Porque foi Ele que nos fez. Porque dele nós somos. Porque somos ovelhas, então nós devemos obedecer-lhe. Mas nós devemos também a celebrar o Senhor com gratidão. E o que é a gratidão? Qual a diferença da gratidão para a adoração? Na adoração você reconhece quem Deus é. E na gratidão você louva, agradece pelo que Deus fez. Tem gente que começa a orar e só faz pedir, 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 pedir. Parece aquelas crianças que quando aprendem a falar, dá, 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 dá. Não sabe adorar e nem louvar ao Senhor. Louvar é você lembrar os feitos que o Senhor realizou e que Ele tem realizado. Quando Israel louvava, ele lembrava. A gente às vezes acha até estranho, eles saem repetindo a história todinha do Pentateuco, a história da saída do povo do Egito. Mas é isso que o Senhor quer que você faça. O Senhor quer que você lembre os milagres que Ele realizou. E à medida que você lembra, à medida que você louva, à medida que você agradece, a sua vida começa a encontrar sentido, porque você nasceu para o louvor da glória de Deus. Louvar é lembrar, é falar o que o Senhor tem feito com gratidão, com alegria, com ação de graças, com humildade, porque tudo vem dele. Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amados, nós precisamos celebrar com gratidão. E quando a gente reconhece que alguém nos deu alguma coisa, a gente se humilha. Hoje também eu estava falando na sala dos adolescentes que Jesus disse que melhor é dar do que receber. E é verdade. Porque quando a gente está precisando de uma coisa muito e a gente recebe com alegria porque está precisando. Mas a gente se sente constrangido. E você louvar a Deus é fazer como fez Maria. Ela só pôde dar o seu melhor, porque reconheceu que ninguém poderia fazer por ela o que Jesus fez, ressuscitar o seu irmão. Quando você louva, você reconhece. Por isso que o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E ele diz: e tudo que há em mim, bendiga
bendiga o seu santo nome. Não é só com a boca não, ele diz, bendize a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aí ele repete, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Quantos entram na presença do Senhor com pressa para sair? Agora interessante, quando a gente gosta de um filme, gosta muito de filme, a gente não dorme. Quando a gente gosta muito de ler, a gente quer saber o final. Eu posso dizer com certeza, porque eu gosto dos dois. E quando eu pego um livro, 200 e poucas páginas, era no meu dia de folga, eu sentava de manhã, só saía para comer e só terminava à noite. O povo de noite estava dormindo, eu estava terminando meu livro, porque eu queria saber a história toda. E quantas vezes entramos na presença de Deus e não gastamos tempo agradecendo? Ele é o nosso amigo ou não? Porque para amigo a gente conta tudo. Ah, Senhor, o Senhor viu como foi meu dia hoje? Eu queria agradecer porque o Senhor me deu aquele livramento. Eu queria agradecer, Senhor, porque durante todo o dia o Senhor fez a provisão. Eu não vou aqui usar todo o tempo dizendo para agradecer, porque a gente ia passar muitas horas aqui agradecendo. Mas, por exemplo, quando você vai ao banheiro e você está ali urinando, você já agradeceu pelos seus rins? Agradece, Jesus, obrigada porque meus rins trabalham. Obrigada, Senhor, porque eu tenho um coração que está aqui batendo. A gente às vezes só agradece por algumas coisinhas, não é? Mas a Bíblia diz, em tudo dai graça. Celebrar a Deus é com gratidão. Você lembrar de cada coisa maravilhosa que você tem. Agradecer a Deus por essas unhas. Imagine você sem unhas, ia doer tanto os seus dedos. Agradecer por seus pés, que levam você para todo lugar. Agradecer pelo livramento, agradecer pela proteção, pela provisão, pela direção. Quantas vezes a gente ora, Senhor, mostra-me o caminho, e Ele fala, e Ele impede que a gente tome um caminho, uma posição errada. Agradecer a Deus pelo renovo. Queridos, o texto diz que nós devemos proclamar com hinos de louvor. Nós nascemos para proclamar, louvar e falar dos feitos que o Senhor realizou. Celebrar, lembra? Vocês que eu falei no começo, que é lembrar, memorar, louvar publicamente. Agradecer a Deus durante esse mês. Não apenas, Senhor, obrigada pela nossa igreja, porque fizemos 95 anos. Não, Senhor, eu quero te agradecer por aqueles 7 irmãos. Eu quero te agradecer pelos irmãos que começaram a policlínica. Eu quero te agradecer por aquela primeira construção. Vamos ver depois fotos. Quem tiver fotos antigas, traga para a gente poder compartilhar, tirar cópia e compartilhar para que as pessoas vejam a história. Senhor, agradecer. Eu sento nesses bancos. Alguém fez uma doação para que a gente tivesse esses bancos. Senhor, eu te agradeço pela policlínica. Eu te agradeço. Vocês já entraram na policlínica? Sabia que lá nós temos 22 salas? Vocês sabiam o trabalho que a policlínica realiza? É você louvar, agradecer a Deus, celebrar o Deus da história, o Senhor da história, lembrando do que Ele fez. Você já entrou no Colégio Batista? Tudo isso é primeira igreja. Vieram tanto a policlínica como o colégio por intermédio da nossa igreja. Você já entrou nas salas do nosso colégio? Você já viu o nosso colégio funcionando? Você já agradeceu por essa quadra que tem sido uma bênção na vida dos alunos? Você já agradeceu a Deus? Senhor, obrigada, porque nós temos um colégio que leva o nome da nossa igreja. Um colégio que tem ar em todas as salas. Todos os professores proclamam teu nome. Você já agradeceu? Isso é louvar. Senhor, obrigada, porque olha, amados, olha para uma construção como essa, e eu pergunto, essa igreja tinha condições de levantar uma estrutura dessa? Não.
Não tinha. Foi o Senhor que colocou aqui a sua mão. Por isso nós temos muito que celebrar. Irmãos, se você não ora, ou se nós não oramos o suficiente, é porque não temos comunhão com Deus, porque não falta motivos para louvar. Basta você começar a andar, você já tem motivo. Senhor, obrigado porque meu cérebro está funcionando. Eu andei agora e nem mandei meu pé sair do lugar, e ele saiu porque meu cérebro mandou uma ordem sem eu precisar dizer: pé, dê agora um passo. Coisas de milésimos de segundos, o seu cérebro manda mensagens. E quando você dorme, que ele continua trabalhando o seu corpo. Quando você acorda, você agradece: Senhor, eu dormi e meu coração ficou batendo, trabalhando a noite todinha para mim. Meus rins trabalhando, meu pulmão, eu respirando. Jesus, eu nem fiz esforço. Obrigada pelo ar que eu respiro. Queridos, nós temos muito que louvar, celebrar a Deus com gratidão, porque Ele tem transformado o nosso choro em riso. Quantas curas Deus já realizou. Quando eu olhei ali para a bancada agora e vi irmã Maria da Paz, eu disse: Senhor, glória seja dada ao teu nome. Isso é Deus. Só o Senhor faz isso. A irmã esteve internada tantas vezes esses dias e hoje está aqui conosco. Temos que agradecer. Glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Ele é Deus fiel. Ele transforma as situações. Quando nós não temos força, Ele nos dá da sua força. Ele transforma a nossa fraqueza em força. Ele transforma a nossa fé em milagres. Temos muito que agradecer. Por isso nós precisamos anunciar, aclamar, contar seus feitos. E ele diz: anuncia a sua glória entre as nações, os seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Sabe por quê, meus amados? Porque como Jesus disse num texto que a gente já leu até hoje, aqui no templo, que ele diz: para que os homens vejam e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando a igreja brilha, quando a igreja salga, quando nós contamos o que Deus faz na nossa vida, as pessoas, elas são abençoadas, elas são alcançadas através do nosso louvor. Como, Luzeni, celebrar o Senhor? Por último, com serviço. Você quer celebrar o Senhor da história desta igreja? Então você deve servir. A Bíblia diz: servir ao Senhor com alegria. Aqui no Salmo 100 diz isso aqui, versículo 2: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Às vezes a gente vê tanta murmuração. Tem gente que até faz a obra do Senhor, viu, mas reclama. É porque ninguém veio, porque ninguém fez, porque ninguém... A Bíblia não diz que é para você servir com murmuração. Se você está servindo, você é o privilegiado, porque você está servindo o Senhor Todo-Poderoso. Aprenda a servir, mas servir com alegria. Jesus é o nosso exemplo maior. Ele disse: eu vim não para ser servido, mas eu vim para servir. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: servir uns aos outros. Eu? Não, quem é que vai me servir? Mas a Bíblia diz que a gente tem que servir uns aos outros. Mas como, Luzeni, eu posso servir celebrando ao Senhor? Primeiro, queridos, obedecendo. A gente não pode servir ao Senhor e ao mesmo tempo ser desobediente. Se você quer celebrar o Senhor da história desta igreja, da história da sua vida, comece a servi-lo também com obediência. Você precisa cumprir a missão. A igreja está aqui para proclamar as boas novas. Você é uma testemunha. Que tipo de testemunha você tem sido do Senhor Jesus Cristo? Uma boa testemunha ou uma testemunha que não dá um bom exemplo e as pessoas não glorificam o Pai por causa da sua vida?
Precisamos servir também com os nossos dons e talentos. Todos têm dons. Essa semana uma pessoa disse: eu não sei se eu tenho dom. E eu disse: você tem. Porque Deus dá dons a todos. A gente só tem que perguntar ao Senhor, qual o dom que o Senhor me deu. E Deus vai lhe mostrar para que você sirva e sirva com alegria. Olha, queridos, com os talentos, aquelas suas qualidades que você nasceu com elas, Deus quer que você use. Você é bom na informática, você é bom na mídia, você é bom lá no português, você é bom no que você é bom. Use seus talentos para servir ao Senhor com alegria. E por último, com compromisso, fazendo tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. E a gente está. Sabe por quê? Porque a igreja é nada mais, nada menos que o corpo de Cristo. Então, se você servir a igreja, você está servindo a Cristo. Por isso que o apóstolo diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, certo de que recebereis a recompensa da herança, porque a Cristo é que servis. Se a gente serve na igreja com compromisso. O irmão Monteiro falou hoje de manhã que alguns se envolvem, mas não tem compromisso. Se envolver, você está no bolo, não é? Mas é tão diferente quando se tem um compromisso com o corpo de Cristo, que é a igreja. Você não vai ter outras coisas como prioridade na sua vida. Ele estará em primeiro lugar. Você vai servi-lo na sua igreja com compromisso. Amados, quando nós respeitamos, a gente tem compromisso. Você respeita o seu trabalho, você não falta, você não chega atrasado. Com o nosso trabalho é assim. E eu queria dizer que você respeita, porque do trabalho vem a provisão, e não respeita o corpo de Cristo, a igreja. Daqui você veio a salvação, você ouviu a mensagem do Evangelho. Do Senhor vem a nossa provisão. Como não servir ao Senhor com toda a força, com todo vigor? Como não dar o nosso melhor, se a saúde vem dele, a proteção vem dele, a provisão vem dele? Ele é um Deus fiel, a direção, o Espírito Santo que habita em nós, a sua companhia todos os dias. Como não servir a este Deus com compromisso, com toda a nossa força, com todo o nosso vigor? Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Nós precisamos ter com Ele compromisso de fidelidade, compromisso de amor e compromisso de serviço. Essa é a nossa igreja, a igreja de Cristo. Somos seus membros, precisamos servi-la, porque ela é corpo de Cristo. Precisamos amá-la, precisamos lutar por ela, lutar por esta igreja que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. E eu queria encerrar dizendo que eu quero conclamar todos os irmãos, toda a igreja, para celebrar. Lembrando que celebrar é festejar. Nós temos dificuldades. Como você pode festejar com a nossa igreja? O que você pode fazer por esta igreja? Como comemorar? Lembrando, orando, agradecendo, servindo. Como podemos fazer isso? Só lembrando, para a gente não esquecer, com adoração, dizendo o que Deus é. Como? Concluindo, com adoração, mas também com gratidão. Lembrando, louvando, dizendo, lembrando e agradecendo ao Senhor, conversando com Ele. E terceiro, com serviço, através dos dons, com obediência, com compromisso e fidelidade com a sua obra, com esta igreja. Celebrando, contando e cantando os seus feitos. Porque se a gente fizer assim, todos que estiverem ao nosso redor conhecerão o Senhor da nossa história. Se assim nós fizermos, todos conhecerão o Senhor da nossa história. E eu pergunto, Ele já é o Senhor da sua história? Ah, Luzeni, claro não. Deus não é Senhor de todo mundo. Deus é Senhor de quem
a pessoa convida para ele ser Senhor. Porque que eu saiba, Senhor é aquele que manda, servo obedece. É assim ou não é? Então como é que eu posso dizer que o Senhor, Ele é meu Senhor, se eu não o obedeço? Ele já é o Senhor de sua história. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude. Para a honra e glória do nome dEle, nós estamos apenas iniciando o mês. Hoje é dia 7, primeiro domingo do mês. E o Senhor está nos conclamando para durante todo este mês você possa se envolver com o aniversário desta igreja. Logo mais estaremos ali fora comendo bolo de aniversário. É bom festejar desse jeito também. É bom festejar em comunhão. Mas não esqueça que o Senhor está chamando você para celebrar o nome dEle com adoração. Vendo Deus a quem você serve, servindo com alegria e louvando com gratidão. Que a sua vida seja uma expressão de gratidão e louvor a Deus. E assim Caruaru, Pernambuco, Brasil, o mundo vai conhecer o Senhor da história desta igreja. Que Ele nos abençoe. Amém?